Olá, bem-vindos ao quadro Assunto É do Agoscast, o canal de podcast do Colégio Agostiniano, que traz informações e conteúdos relevantes para você e para sua família. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Natália de Freitas, sou professora de História do Ensino Médio do Colégio Agostiniano e eu estou muito feliz de anunciar esse podcast a convite do Colégio Agostiniano nesse novo canal, o Agoscast, nosso canal de podcasts. E o assunto hoje é Tiradentes. Mas antes da gente prosseguir, temos aqui uma super convidada, a professora, inclusive, responsável por orientar nossos alunos na Olimpíada Nacional de História do Brasil. Meire, fala um pouquinho sobre você. Oi, Natália. Oi, pessoal. Então, eu sou a Meire, professora de História do Fundi 2, no Colégio Agostiniano. Natália, professora Natália, né, obrigada pelo convite. É um Imagina. prazer, né, estar aqui com você e a gente poder falar um pouco do Dia de Tiradentes. Exatamente. O assunto desse podcast é Tiradentes, também conhecido como Joaquim José da Silva Xavier. E por falar nisso, Meire, desde 1965 foi instituído o dia 21 de abril como um feriado nacional, o feriado de Tiradentes. Eu acho que a gente já pode começar por aí, professora. Quem foi Tiradentes? Conta um pouquinho pra gente. Bom, primeiro a gente precisa contextualizar onde surgiu a figura do Tiradentes, né? Então, antes da gente falar dele, a gente precisa colocar ele no tempo histórico dele, que é a Inconfidência Mineira, e também hoje, por parte de alguns historiadores, conhecida como Conjuração Mineira, né? E aí já tem esse debate entre inconfidência, conjuração. O termo inconfidente, que significa traidor, foi um termo colocado pela própria coroa portuguesa na época ainda que nós éramos colônias de Portugal. E aí ficou como se Tiradentes e os seus parceiros na Inconfidência fossem traidores. Porém, com o avançar dos estudos sobre o conteúdo, criou-se então um novo termo para o mesmo evento, que é a conjuração, que aí fica um pouco mais próximo da realidade, porque do ponto de vista da coroa portuguesa eles eram traidores, mas do ponto de vista do Brasil eles não foram considerados traidores. Então, o termo conjuração traz que foi uma reunião, né? Eles se reuniram, foi uma conspiração ou uma união de um grupo que tinha como o princípio básico, né, o seu objetivo, criticar, ir contra as ordens da coroa portuguesa. E esse Meire, movimento. e foi até bom você falar, né, sobre isso, porque a Inconfidência Mineira, agora muito entendida como Conjuração Mineira, ela aconteceu, gente, ali no finalzinho do século XVIII, naquele momento que o Brasil ainda era colônia de Portugal, tá? Mas já é um momento de crise do sistema colonial. A Conjuração Mineira ela é uma revolta analisada, é um movimento analisado dentro da lógica da crise do sistema colonial. Então, é Exato. um movimento que acontece em Minas, ele não é um movimento nacional, mas é importante dizer que em outros locais do Brasil, outros movimentos aconteciam, mas era um movimento que questionava o pacto colonial, era um movimento que questionava a colonização. Exatamente. E um outro fato também importante, Natália, é que esse movimento foi restrito a uma elite em Minas, né? Como você falou, estavam Sim. pipocando pelo Brasil outros movimentos de caráter mais popular. Mas a Inconfidência, ou Conjuração, foi um movimento mais voltado para a elite, e uma elite que estava se sentindo extremamente prejudicada pelo excesso de impostos cobrados pela coroa portuguesa. E a coroa portuguesa, ela tinha uma visão que as nossas fontes de ouro eram inesgotáveis, né? Que aqui e se extraía o ouro e mais ouro, e que isso não acabava nunca. Então, quanto mais ouro se extraía, né, as reservas iriam diminuindo e os mineiros não conseguiam pagar os impostos que estavam sendo cobrados. Então, cada vez que a coroa tinha menos ouro, mais impostos ela colocava. E o ápice, né, para explodir a Inconfidência, foi a casa de fundição, porque até então esse ouro podia ser movimentado pela cidade, em pó, eles se organizavam.
mas a coroa baixou, então, uma lei de que o ouro não podia mais ser comercializado de forma em pó, né, no seu estado em pó, e que esse ouro deveria ser levado a um local chamado de casa de fundição, onde o ouro ia ser derretido, transformado em barra e quintado, ou seja, iam Isso. retirar um quinto do ouro para pagar o imposto para a coroa portuguesa. Vem até Ou daí, seja, professora, 20%, né, Meire? 20%. 20%. E Então, aí uma até das alguns. pautas, então, uma das principais pautas da Inconfidência ou Congelação Mineira é justamente essa pesada carga tributária em relação à Exato. mineração. Uhum. E até alguns historiadores, antropólogos e estudiosos da língua falam que o termo quinto dos infernos, vai para o quinto dos infernos, né? Desse termo, né, quinto dos infernos, vem da cobrança do quinto. O quinto, né? O temido quinto, a cobrança desse imposto para a coroa, que acabava não voltando em benefícios para o Brasil, e isso onerava muito essa elite em Minas Gerais. Então, eles acabaram se reunindo e é nesse momento que vai surgir a figura de Tiradentes. Tiradentes era até chegar ao cargo militar, ele teve outros trabalhos. Então, Tiradentes foi um mascate, né, que era aquele comerciante que ficava indo de um lugar para o outro, levando produtos. Tiradentes, como o próprio nome diz, tirava dentes, né, foi um dentista também. E foi um alferes, né, que era um cargo militar, como se hoje fosse segundo tenente. Agora eu não lembro a hierarquia do exército, mas ele teve essa ligação Isso. Ô, com o Meire, militarismo. o cargo de alferes, né, como você falou, era um cargo militar. Na época, era um cargo militar inicial. É como se você estivesse iniciando as atividades militares. Só que eu não sei se você já ouviu falar, diz, né, a história aí que o Tiradentes, ele queria ser marechal. Ele tinha sonho de ser marechal, que é a patente mais alta do exército, né? E Sim, esse nome, sim. né, já que a gente está falando em termos Tiradentes, vem de dentista prático, tá, gente? Ele não era um dentista formado em odontologia, né? Ele é um dentista prático. Por isso ele ganhou esse apelido aí de Tiradentes, tá? Mascate, né, comerciante, chegou a ser minerador também. E ele é Isso. reconhecido, foi reconhecido pela história como um herói nacional, como patrono da nação brasileira. Ele foi reconhecido como patrono das polícias militares e civis dos estados, tá? E há vários nomes, né, de ruas, avenidas, bairros e até cidades, né, que fazem referência aí a Tiradentes. Inclusive, Inclusive destaque a aí para a própria, cidade de Tiradentes. e a própria praça, né, que vai ter o que a gente vai falar daqui a pouco, também leva o nome dele, né, do Tiradentes, em uma homenagem póstuma, né, ao que aconteceu com ele. E aí a Isso. conjugação não chegou a acontecer, ela foi delatada, né? Houve, eu falo para os meninos em sala assim, os X9, houve aqueles que viram um lucro em entregar os seus parceiros, o mais conhecido deles, que é o Joaquim Silvério dos Reis, ficou mais conhecido, não foi o último, que em troca do perdão da coroa, então entrega os planos dos conjurados. E aí a coroa, então, com mãos de ferro, pune Tiradentes, colocando ele como sendo um bode expiatório, acho que pode colocar assim, professora, porque de Pode, todos pode. nós tínhamos, foram 33 julgados, mas apenas um condenado, que foi o Tiradentes. Pode falar que ele foi Exatamente. escolhido como um bode expiatório, né? Para mostrar, servir como exemplo, né? Para evitar que tivessem novos. Mas uma coisa que chama a atenção, Natália, é a questão do herói Tiradentes. Então, a gente já viu o Tiradentes que tentou, junto a um grupo, se tentar impor em Minas Gerais uma república, num período quando nós éramos colônia. Porém, a história de Tiradentes ficou esquecida por um tempo. Né? Ele serviu É, como exemplo, foi julgado, enforcado, esquartejado, e as suas partes foram colocadas no caminho do Rio de Janeiro a Ouro Preto, antiga Vila Rica, para que servisse de exemplo para as pessoas. E uma curiosidade, Natália, a cabeça do Tiradentes sumiu. Não se tem sim. notícia até hoje do que aconteceu, né, com a O, cabeça dele. o Meire, já que você está falando aí, né, da sentença de morte
que o Tiradentes ele recebe, né? A sentença dele, gente, ficou sendo lida por Uhum. horas, tá? Mas assim, quando a gente fala na morte, no esquartejamento de Tiradentes, a gente lembra muito de uma obra, né, Meire? Ô, obra que já caiu em tantas Aquela provas. é É a ótima para a obra, gente gente, ver, que tira aquela que a gente não isso. gosta de ver às 7 horas da manhã, que os meninos falam, nossa, mas tinha que ser tão cedo assim? Exatamente, que é a obra do Tiradentes esquartejado. Gente, aquela obra, ela foi feita por um artista, esse artista se chama Pedro Américo, tá? Ela foi criada em 1893, muito tempo depois da Inconfidência Mineira, né? É uma obra que apresenta Tiradentes ali esquartejado. Na realidade, Neire, você provavelmente ia falar isso, mas eu já estou entrando. Provavelmente, gente, o Tiradentes, ele não tinha barbas longas, Sim, grandes, como sim, apresenta aquela obra, né? sim. Provavelmente ele não tinha barba, ou uma barba bem cerrada, tá? Essa barba que eles apresentaram aí era para aproximar a imagem de Tiradentes à imagem de Cristo. Aliás, ao lado da cabeça dele nessa obra tem um Cristo crucificado, né? E o corpo dele, se você reparar bem o corpo dessa obra, ela faz um mapa do Brasil. Então é uma obra completamente nacionalista, que idealiza e romantiza, apesar de ser um esquartejamento, romantiza essa visão heróica, né, Meire? E aí, outra Exato. coisa, gente, eu separei para vocês um trecho, né, da sentença dele, e eu vou ler só um pedacinho desse trecho da sentença para vocês. Manda que com baraço e pregão seja levado pelas ruas públicas dessa cidade ao lugar da forca e nela morra morte natural para sempre. E que separada a cabeça do corpo seja levada à Vila Rica, de onde será conservada em um poste alto junto ao lugar de sua habitação, né? E aí ele continua lendo a sentença ali, falando que o corpo dele deve ser dividido e as partes devem ser apresentadas em várias localidades para acabar ali servindo de exemplo. Imagina se abrir sua porta de manhã, Natália, dá de cara Não, você com a tá. perna, com Para! o braço. Meu Você Deus do tá céu. doida, mulher. Não dou Já conta, não. pensou? E o Não dou outro conta, termo não. que surgiu com essa, né, isso que você falou, da criação do Cristo, né, de aproximar a imagem do Tiradentes ao herói próximo das pessoas, de alguém que morreu pela sua pátria, criou-se aquele termo Cristo cívico, né, o Cristo que Isso. morreu pela sua pátria. E, e que por anos vai ficar esquecido, né? Isso. A Eu, história vai ser abafada. eu acho que assim a grande questão desse podcast aqui é trazer para vocês que estão ouvindo, nos ouvindo, por que que foi Tiradentes, né? Por que que ele foi Sim. escolhido para ser esse herói? Por que que foi feito esse feriado? Gente, no ano de 1992, inclusive, o nome de Tiradentes foi inscrito no livro dos heróis da pátria do Brasil, né? Bom, e aí a gente tem que pensar o seguinte: vamos colocar datas aqui, datas, Sim. para vocês entenderem. A Inconfidência Mineira, ou Conjuração Mineira, que foi o movimento que ele participou, o movimento que queria se separar de Portugal, era um movimento republicano que questionava o sistema colonial. Esse movimento aconteceu em 1789. Só que ele só vai ser reconhecido como herói praticamente 100 anos depois, né, Meire? Exatamente. Praticamente 100 anos depois, lá quando o Brasil estava proclamando a República, né? e Ou foi uma. seja, Sim, Natália. pode falar, Meire. Não, eu falar que foi algo que não foi. Foi construído, né? Essa identidade do herói Tiradentes, ela Isso. foi construída. Porque E teve um ela foi episódio. construída justamente no momento de proclamação da República, né? Sim, Porque essa república que estava recém-instituída, recém-proclamada, ela precisava procurar mártires, ela precisava procurar patronos da nação brasileira, ela sim. precisava construir heróis, identidade nacional republicana, certo? E E aí a aí, gente cai na história de Tiradentes, né, Meire? e aí já começa um pouquinho antes da República, a República vai ser 1889, mas em 1861, um jornalista, já querendo dar aquela cutucada na coroa, o Saldanha Marinho, ergue na Praça Tiradentes, chamada antigamente de Praça do Rocio, foi onde o Tiradentes foi enforcado, ele ergue a estátua de Tiradentes, uma forma já de afrontar
a coroa portuguesa. E aí, com isso, já chama a atenção do movimento republicano. E quando acontece lá a carta o Manifesto Republicano, já em 1870, aí começa essa busca, né, que você está falando de a construção de um herói. Porque vale lembrar também, Natália, que a gente teve um outro mineiro que lutou contra os altos impostos e que foi julgado, enforcado e esquartejado. E que foi também, virou uma opção de ser o herói da República. Mas ele não era republicano, que foi o Filipe dos Santos. Filipe dos Santos, lá na revolta de Vila Rica. Filipe dos Santos. Só que ele não era republicano. Ele não era republicano, e tem uma outra coisa, Meire, eu já li algumas teorias que dizem o seguinte: o Tiradentes, ele se torna um herói republicano, né, porque ele participou de um movimento republicano. Sim. E porque na hora da condenação dele, ele foi um dos poucos que não negou as ideias republicanas. Exatamente. Ele foi condenado, ele recebeu a pena, a leitura da sentença dele se estendeu por 18 horas e ele continuou reafirmando, né, batendo ali o pé, não, sim, as ideias republicanas é o que eu vou defender até a morte, né? Então, eles também pegam essa história para justificar a escolha do Tiradentes. E sem contar, gente, aí isso eu acho assim importante demais. O Tiradentes, ele teve um cargo militar. Tudo bem que era um cargo militar inicial, mas ele teve, ele era um alferes. E isso na República pesava muito, porque a nossa República, ela vem com muita articulação do Exército. A nossa República, ela vem com muita articulação militar. Tanto é que os nossos dois primeiros presidentes eram marechais, que foi o Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto, né? Então, pesou o fato dele ter sido militar, pesou o fato dele não ter negado as ideias republicanas, tá? E pesou o fato dele ter sido condenado como ele foi, né? Inclusive o Silva Jardim, que era um republicano terreno, né, vulcânico, como o Eduardo Bueno fala, ele dizia, né, o alferes sonhou com a República e o militar concretizou. Então, o Tiradentes tinha mais esse pré-requisito para ser um herói da República que estava nascendo em 1889. Exatamente. E ele foi enforcado, gente, no dia 21 de abril de 1792, tá? Aos 45 anos de idade. E, segundo consta a documentação oficial, esse enforcamento aconteceu ao som de discursos que louvavam a rainha de Portugal. Pensa, Meire! E aí vem aquela história de, gente, então, quer dizer que o Tiradentes é uma mentira? É uma inventada? Né? Não é. Cada país, cada local tem a sua construção da sua identidade. E ele vai resgatar os mitos, né? Vai criar seus símbolos nacionais. A gente tem a bandeira, tem o brasão, tem o hino, e também temos os heróis escolhidos em cada época. Margarita Ursenar, acho que é assim que pronuncia o nome dela, ela fala, né? Cada época escolhe o seu passado. E assim os republicanos, os militares republicanos, escolheram Tiradentes como sendo o seu representante para ser o herói. E uma das primeiras ações dos militares quando assumiram o governo foi estabelecer 21 de abril como sendo o dia do Tiradentes e o feriado nacional. Gente, e Meire, eu gosto dessa palavra escolha. Acho que isso tem que ficar muito claro aqui. Gente, foi uma escolha. Foi uma escolha. Foi uma escolha. 100 anos, praticamente 100 anos depois, eles escolheram Tiradentes pelos simbolismos que a imagem de Tiradentes trazia, né? Igual, vou repetir, ele era militar, ele participou de um movimento republicano na época que o Brasil ainda era colônia. Ele teve seu corpo esquartejado. Durante a leitura da sentença, ele não negou as ideias republicanas, né? Então foi uma escolha feita para construir essa identidade nacional, esses heróis nacionais. Sim, Meire. Posso falar uma curiosidade sobre o quadro do Pedro Américo? Por favor. Adoro uma fofoca de alcova, assim. Fui atrás de eu adoro uma fofoca histórica. A fofoca histórica é ótimo. Pedro Américo, ele tinha traços republicanos, ele era bancado pela coroa para estudar fora, né? Os historiadores falam que ele era competentíssimo no que ele fazia, mas olha que pulo, que salto que ele deu. Pedro Américo também pintou o quadro da Independência, a pedido de outro quadro nacionalista. Então, olha que ponto, ele foi para os dois pontos extremos, né? Ele
estava pintando para a coroa, para o Império, né, para Dom Pedro II, e quando o golpe é consumado, que precisa-se de um quadro, ele, dá uma volta e já coloca Tiradentes como herói republicano. Então, ele age nas duas pontas, né? Então, ele também escolheu o seu caminho aqui. Isso. Primeiro estou aqui, depois eu tô... Até porque, né, o Pedro Américo, ele tem essa pintura acadêmica, né? Ele traz esse romantismo, esse nacionalismo a partir das suas obras, né? Ele representou vários eventos históricos a partir das suas obras, como você mesmo disse, ele pintou aquele quadro Independência ou Morte, né? Que na verdade a gente sabe que a independência não foi daquele jeito, mas isso é outro assunto, né? Outro podcast. Aí ele fez, ele fez. Já me convida, viu, Natália? Já, a gente tem que organizar isso com a escola. Bom, mas Meire, você tem mais alguma pontuação? Eu acho que o importante, o que eu costumo falar para os meus alunos, inclusive é conteúdo dos meninos do 8º ano, é que o feriado está aí para a gente descansar. Mas eu acho que é importante a gente também saber a nossa história, não por que é o feriado, né? Então, fica eu achei a ideia do podcast sobre Tiradentes fantástica, estou assim, extremamente agradecida por você ter me convidado, porque eu acho que o 21 de abril, para quem ouviu o podcast hoje, seja os nossos alunos, ou seja os familiares, ou outras pessoas, vai ter um novo sentido, né? De que o Tiradentes foi um herói, mas houve uma história contada e escolhida por trás desse herói. E isso é muito importante, a gente saber da nossa história. Isso, e tudo isso aí, Meire, foi na necessidade de construir uma identidade nacional, né? Procurar mártires, procurar patronos da nação brasileira e fortalecer essa ideia de nação republicana que tinha sido ali recém-instituída com a proclamação da República. Olha, Meire, agradeço muito. Eu estou muito feliz. Muito obrigada. Não, eu também. Obrigada, Meire. Obrigada, Colégio Agostiniano. Espero que vocês tenham gostado desse podcast. Vou fazer aqui uma promessa que em breve nós teremos mais podcasts de história, né, Meire? Leopoldina. Já está sugerindo aqui. 7 de setembro, Leopoldina. Adoro participação de Leopoldina na Independência, hein? Mas esse é assunto para um outro podcast. Estaremos aqui. Pessoal, espero que vocês tenham gostado de verdade, de coração. E a gente encontra vocês no nosso próximo episódio. Certo, Meire? Certo. Tchau, gente. Obrigada, Natália. Obrigada, Colégio Agostiniano, pela oportunidade. Beijo para vocês. Obrigada. Tchau.